Márcia, tudo bom, Márcia? Eu sou asmática, estou acima do peso. Fazer terapia respiratória é bom para o meu tratamento? A cada dia que passa, a gente vê a necessidade do tratamento multidisciplinar no paciente asmático, né? Não somente o alergista, o pneumologista, mas também o endocrinologista tratando o paciente asmático, o nutricionista tratando o paciente asmático, o fisioterapeuta tratando o paciente asmático, porque a gente sabe que o paciente obeso, que ele tem gordura abdominal, ele tem dois problemas. Primeiro, ele tem um quadro restritivo pulmonar, ele tem uma incapacidade pulmonar parcial que faz com que ele não tenha a mesma qualidade respiratória que um paciente não asmático teria. Tá? Então, aquele quadro restritivo de não expansibilidade adequada já causa um certo desconforto e causa também um prognóstico pior no paciente asmático. Segundo, estudos recentes mostram que o aumento de gordura visceral abdominal faz com que você produza em maior quantidade interleucinas, que são interleucinas que são relacionadas ao chamado componente ou perfil T2, ou TH2 antigamente. Na minha época que eu estudei era TH2 e hoje mudou esse termo T2 porque a gente sabe que esse perfil T2 ele não é só direcionado por células linfócitos TH2, mas sim até por outras células, né? E inclusive até os adipócitos. Então, os adipócitos eles podem produzir citocinas inflamatórias, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, que são interleucinas inflamatórias que estão relacionadas a esse perfil T2. E esse perfil T2, por sua vez, é o perfil do paciente asmático, que leva à produção dos chamados anticorpos IgE. A asma, nós temos dois tipos basicamente, né, em termos assim, imunológicos, a asma alérgica e não alérgica. Então, a maioria dos pacientes tem asma alérgica, eosinofílica ou não eosinofílica. E essa asma eosinofílica e não eosinofílica tem esse componente T2 muito preponderante. Por isso que a gente orienta o paciente que é asmático a fazer uma dieta importante, a fazer atividade física acompanhada pelo seu cardiologista e também pelo professor de educação física. Tá? É importante a presença do professor de educação física nisso, porque só ele vai saber até onde você pode fazer a sua atividade física e o cardiologista também. Ok? E é importante também o paciente asmático ter em mente que ele perdendo peso, ele vai ter a possibilidade de ter menos esse componente T2 com uma diminuição desse tipo de anticorpo, chamado imunoglobulina E, o anticorpo da classe IgE, e consequentemente um quadro menor de asma. Tá? Não que o emagrecimento vai fazer com que o paciente fique curado da asma, não é isso, mas vai diminuir esse componente, tá? Certamente. A fisioterapia respiratória é muito importante porque ela vai dar uma capacidade pulmonar maior e vai tentar compensar esse quadro restritivo. Então vai trabalhar a musculatura intercostal, vai trabalhar a musculatura diafragmática, vai trabalhar a expansibilidade pulmonar, vai fazer com que você consiga então captar melhor o ar, melhor o oxigênio e consequentemente ter uma qualidade de vida melhor. Tá bom? Essa é a nossa orientação. Tá bom? Mas se for uma asma alérgica, você deve fazer as medicações prescritas pelo seu médico. O seu médico ele vai seguir o protocolo GINA, que é um dos protocolos mais utilizados no manejo da asma, que é o Global Initiative for Asthma, ou GINA. E existe também, em paralelo ao protocolo GINA, a possibilidade de você fazer a imunoterapia dessensibilizante, as vacinas. Porque a vacina para a alergia é o único tratamento que muda a história natural da doença, que ensina o organismo a não ter mais o processo alérgico. É um livro que você recebe e o seu organismo lê esse livro, entende, aprende, compreende, cria a memória para que você, a longo prazo, você não tenha mais o processo alérgico. Hoje está mais do que provado que o uso da vacina concomitante aos remédios faz com que, a médio e longo prazo, você consiga retirar, inclusive, a quantidade de remédios. Porque nós sabemos que o broncodilatador para asma, ele é muito importante, o broncodilatador de longa duração, formoterol, salmeterol e outros tipos de broncodilatadores, são muito importantes, salvam vidas, são maravilhosos, mas eles precisam também, até eles, mesmo podendo ser utilizados durante longo prazo, eles precisam ser retirados aos poucos, para o seu organismo não acostumar com o remédio, porque existe um fenômeno chamado taquifilaxia, e isso acontece também com o broncodilatador de longa duração,
Acontece mais com de curta, mas com de longa também acontece. E quanto mais tratamentos acessórios com uma equipe multidisciplinar você acrescentar, como a dieta, a atividade física, a imunoterapia, que o alergista vai prescrever para você, o controle ambiental para os pacientes alérgicos, a fisioterapia. Quanto mais coisas você agregar àquele tratamento principal, mais rápido você vai conseguir se desvencilhar de uma quantidade grande do broncodilatador. Certamente isso não vai ser feito porque você acha que deve retirar, não. Você precisa passar pelo médico, o médico ele vai avaliar seu quadro clínico, ele vai pedir uma prova de função pulmonar e ele vai, então, vendo e vai ajustando a dose do broncodilatador até retirar completamente o broncodilatador e mantendo a dose mínima do corticosteroide inalatório, que isso pode ser utilizado e, às vezes, em alguns casos, até retirando por completo. Tem pacientes que mantêm um quadro maravilhoso de asma. Mas é importante isso ser feito com muito cuidado, porque, só terminando aqui nossa frase, que às vezes você não vai ter essa oportunidade de ouvir isso, porque o principal problema de um paciente asmático é quando ele exacerba da crise. Não é aquele paciente asmático que está com aquela crise constante todo dia. Né? Aquela crise constante todo dia que leva um processo inflamatório crônico diariamente, não é tão perigoso quando o paciente exacerba da crise. Ou seja, aquele paciente está bem, aí vai lá e dá uma crise horrorosa, aí tem que dar antibiótico, corticoide, broncodilatador, aí ele melhora e fica uns 2 meses bem, aí exacerba de novo. Isso é mais perigoso do que aquele paciente que tem crise todo dia. Porque a exacerbação da crise leva muito mais a um fenômeno chamado remodelamento brônquico, ou seja, o seu pulmão ele é substituído por tecido cicatricial, você substitui o parênquima do seu pulmão por cicatrizes, e essas cicatrizes têm menos elasticidade e, consequentemente, uma menor elasticidade faz com que você perca uma capacidade pulmonar adequada. Tá? O grande problema da asma é o remodelamento brônquico. Então, por isso que toda manobra de retirada ou introdução de remédio, ela precisa ser feita com o médico. Não adianta você simplesmente, não, o doutor aqui está dizendo que eu devo retirar o remédio porque causa taquifilaxia, mas se você retirar também tem um outro lado da moeda. Se você retirar também sem indicação do médico, sem ter certeza do que você está fazendo, tem um outro lado da moeda que é você ter a possibilidade de você exacerbar e essa exacerbação, então, por sua vez, levar então ao remodelamento brônquico. Tá bom, Márcia? Então, isso aqui é um brainstorm, um compartilhamento de ideias, é algo que realmente não é uma indicação específica para você. É só para que você melhore seus conhecimentos gerais. A indicação específica sempre é dada pelo seu médico de confiança, tá? Numa consulta particular, exclusiva e confidencial. Um abraço, Márcia, obrigado pela sua pergunta.